Esse vídeo é voltado para alunos do primeiro ano de ensino médio. Eu sou o professor Tom, professor de Física do setor B, aqui do nosso Colégio Ângulo Sorocaba. Muito bem, e vou fazer uma breve revisão. Pessoal, refração. Refração é luz mudando de meio. E quando ela muda de meio, uma coisa está garantida. Ela sempre vai mudar de velocidade. E lembra que a velocidade da luz é uma das coisas mais rápidas que existe. Bom, se ela passa, por exemplo, de um meio como o ar, um meio óptico, para a água, com certeza a sua velocidade vai sofrer uma redução. E a gente pode determinar o quanto ela oferece de refração, ou seja, o índice de refração, o quanto o meio é refringente, essas palavras são comuns. Calculando esse índice de refração, você vai dividir a velocidade da luz no vácuo, que a gente usa essa letrinha C, pela velocidade na luz no meio que você estiver estudando, que é V. Então, o índice de refração. O menor índice de refração que existe é 1, é do vácuo. Bom, é só lembrar que no vácuo não existe praticamente nada, Então, todos os outros meios vão interferir na velocidade da luz mais do que o vácuo. Então, todos os índices de refração que você vai encontrar vão ser maiores do que 1. Pode ocorrer desvio na trajetória, junto com essa refração. Então, são dois casos que a gente estuda onde ocorre desvio. O primeiro deles é quando a luz passa de um N menor para um N maior, ou seja, do ar, que também é 1, para a água. Por exemplo, a gente verifica que o raio de luz sempre se aproxima da normal. Isso é a experiência prática que nos ajuda a entender. Bom, no segundo caso, a luz agora está vindo do vidro, que é um N maior, para o ar. E o que a gente verifica é que o raio de luz sempre se afasta da normal. Do menos para o mais, aproxima. E do mais para o menos, afasta. Lembrando que mais e menos é apenas um jeito de falar, É menor e maior. Vamos acompanhar aqui? Os ângulos de incidência e refração, I e R, e os índices dos meios estão relacionados por uma lei que foi determinada experimentalmente, que é a lei de Snell-Descartes. E está aqui, ela determinada experimentalmente. O que ela quer nos dizer? Que o índice de refração onde o meio provém, por exemplo, aquele provém do ar, vezes o seno desse ângulo I é igual ao N para onde a luz passa, que nesse caso é a água, vezes o seno do ângulo R, que está aqui. Então, aqui, quem seria o meio onde a luz provém? É o vidro. E para onde ela passa? Para o ar. Então essa lei relaciona e consegue me dizer e fazer uma previsão sobre o que acontece com os raios em termos numéricos. A ideia seria essa. A parte matemática vai ser aplicada por meio dessa equação. Bom, já que nós vamos utilizar aqui uma fórmula que contém o valor dos senos, vale também a gente relembrar alguns valores que são muito básicos e são utilizados nessas aulas. Ângulo θ, 0, 30, 45, 60 e 90. Se o seno de θ for 0, o resultado também vai dar 0. O seno de 0 graus é 0. O seno de 30 graus é meio. 45, raiz de 2 por 2. 60, raiz de 3 por 2 e 90 dá 1. Vale observar o seguinte, acontece muito de aparecerem valores com alguma referência a respeito dessas raízes. Sempre que você precisar, a raiz de 2 use como valor aproximado de 1,4 e raiz de 3 aproximado como 1,7. E essa é a parte da resolução de exercícios. Você vai conferir esse exercício na apostila 1, primeiro ano do ensino médio, página 191. Acompanhem comigo. Esse exercício 1 está falando lá de um professor que, para querer demonstrar a refração para os seus alunos, ele incide um laser vermelho e ele mede o ângulo aqui e o ângulo com a superfície dá 30 graus. Isso vai aparecendo tudo no enunciado aí que vocês vão acompanhando. Ele fala para que os alunos consigam ver direitinho isso. O professor pinga umas gotinhas de leite na água, que é transparente, dela fica um pouquinho turva. Aí dá para ver a trajetória do laser. Ele fala também que o índice de refração do ar é praticamente 1, isso está no enunciado, e o da água é 1,73. Muito bem? E dessa maneira, ele
prepara tudo isso para virar a página na apostila e você olhar que tem um roteirinho para você seguir. E eu vou acompanhar com vocês nesse roteirinho. Primeira coisa que ele vai nos perguntar é: de que meio a luz provém? Bom, ela está inicialmente no ar, então ela provém do ar. Então ela vem do ar, certo? Qual o índice de refração do meio de onde a luz provém? Ah, então é o índice de refração do ar que ele quer. Isso vale 1. Item 3. Para que meio a luz passa? Bom, ela passa para dentro da água. Ah, então o N da água. O exercício me fornece que eu posso usar como 1,73 ou raiz de 3. Ah, então vou colocar os dois valores aqui, que é aproximadamente a raiz de 3. Então eu posso usar esse ou esse, conforme o meu interesse. Item 4. O 4 ele fala qual o índice de refração do meio de onde a luz provém. Opa, eu pulei uma coisa. Aqui a resposta é a água e no de baixo a resposta é 1,73. Então aqui é água. Aqui o N da água é 1,73 ou raiz de 3. Tá aí. Item 5. Qual o valor do ângulo de incidência? Aqui esse exercício tem uma armadilhinha, danadinho, né? Ó. Ele deu o ângulo com a superfície, mas a gente não trabalha com esse ângulo, a gente trabalha com esse aqui, ó. Um ângulo é sempre em relação ao normal. Ah, vale lembrar que a normal forma ângulo de 90 graus com a superfície. Olha o ângulo de incidência onde está. É de 60 graus. Ah, então aqui, ó, o ângulo de incidência, 60 graus. Certo? Qual o seno do ângulo de incidência? Ah, o seno de 60. É raiz de 3 sobre 2. E o que se pede, né? O que o exercício está pedindo? Quanto é o ângulo de refração? Isso está no texto também, né? Tudo isso está mais associado com interpretação. E chega no finalzinho ele pede. Bom, agora faça o que o exercício está pedindo. Então vamos lá. Então, a gente organizou os dados e agora a gente vai substituir. N provém do ar. Ah, aqui é 1. Seno do ângulo I. Bom, seno do ângulo I. O ângulo I é 60. Ah, então aqui é seno de 60. N passou para a água. É 1,73 ou raiz de 3. Vou deixar 1,73. Ah, então como que eu vou saber se eu uso 1,73 ou raiz de 3? Bom, você veja o que vai servir melhor. Daqui a pouco você vai perceber. E aqui é o que eu estou procurando. Então deixa esse carinha desse jeito. Estou fazendo etapa por etapa. 1, raiz de 3 sobre 2, 1,73. Espera aí, olha. Tem uma jogada aqui. Olha a coincidência. 1,73 também não é raiz de 3? Ah, olha o que eu posso fazer então. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. E aqui posso colocar raiz de 3 também. Assim, só com multiplicações e divisões, raiz de 3 está de um lado e está do outro, ó, já era. Cortei. Bom, aqui desse lado ficou meio. Do lado de lá ficou seno de R. Se o seno de R vale meio, é porque o ângulo R vale 30 graus. Ah, esse momento é que você daria aquela olhadinha na tabelinha dos senos para concluir isso aqui. Capite? O segundo, olha o que ele fala. Se fossem os mesmos meios, o ar e a água que o professor abordou ali. Só que se viesse da água para o ar, com um ângulo de 30. Ah, peraí, é os mesmos meios, ar e água. Então, os mesmos valores, os mesmos índices. Inclusive, fica até melhor se você desenhar aqui e entender, olha. Ah, aqui, ó. É o ângulo de refração. E a gente descobriu que esse ângulo de refração vale 30 graus. Vale lembrar também que junto com a refração tem um pouquinho de reflexão, mas é bem fraquinho. Entrou com 60, saiu com 30. E se ele entrasse com 30, sairia com 60. Ah, é o princípio da reversibilidade que garante o mesmo caminho feito na ida, pode ser repetido na volta. Olha só. Então, eu já consigo prever
que esse raio de luz se afastou aqui da normal, ó. E o ângulo aqui é de 60 graus. Mas eu percebi porque eu já tinha feito esse exercício aqui. E se eu não tivesse? Aí eu aplico a fórmula. Agora, substituir. Agora ele provém da água. Então, 1,73. Seno de 30. Agora, claro, a gente vai fazer de conta que não sabe essa resposta, porque o exercício está perguntando justamente quanto a esse ângulo R. Então, N passa, agora passou para o ar. 1. E o seno de R. Claro, a gente só vai confirmar aquilo que a gente já conseguiu pensar e fazer de cabeça. Então, 1,73 é raiz de 3. Seno de 30 é meio. E do lado de lá, seno de R. Ah, então aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. E do lado de cá, seno R. Ah, aquela olhadinha na tabela? Ah, então, ó, voltou aqui. Então, a gente descobre que, vou fazer aqui embaixo, ó. Ângulo R é de 60 graus. É o que prevê a nossa tabela. Ah, isso aqui foi até mais rápido. Terceiro exercício, na verdade, ele quer só que você preencha, né? E ele fala o seguinte: se a luz passar do menos para o mais, a gente já tinha visto na parte anterior da aula, a gente sabe que vai se aproximar da normal. Estou preenchendo só o texto. No item 2, fala se passar do e do mais para o menos. Ah, ele vai se afastar da normal. Agora, o que acontece é que esses desenhos aí, rolou uma coisinha de edição na hora de montar a apostila, e aí ele precisa só acertar um negocinho. Os desenhos estão trocados de lado. E aqui só falta a gente corrigir uma coisinha. Na tensão aqui, ó. Onde aqui está menos, na verdade é o meio, mais. E aqui, menos. Ah, do mais para o menos, ele afasta. Ah, tá aqui. E do menos para o mais, ele aproxima, que é o que está aqui. É isso, galera.